Bom dia, Orivaldo. É boa tarde ou é boa noite? É que nem você faz, velho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário, né? Que de repente o nosso querido telespectadores, né? Vídeo ouvinte, né? Vídeo telespectador, você que você gosta de videocast, que é o nosso videocast aqui, o Conectado 7, né? Você que acompanha nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? No X, né? Ou X em inglês, né? No X. Bom, que Deus abençoe você, a sua família, né? Todo mundo que está acompanhando aqui o estudo do Apocalipse, né? Aqui nos estúdios da New Life, da Oreo Produções, né? Meu nome é Orivaldo Azevedo, este é o Robson Antônio, né? Eu sou comunicador já há muito tempo aí nas redes sociais. Você que tem acompanhado o Conectado 7 desde o seu primeiro programa, você vai ver uma lista enorme de programas aqui no Conectado 7, videocast. Antes era Conectado 7, podcast, ainda está podcast. Logo, logo a gente vai ter que trocar toda a nossa, né? Nossa logo, tudo mais, a nossa marca e colocar videocast, porque é vídeo, né, gente? Podcast era só quando a gente assistia, mas também ouvia, né? E ainda existem muitos podcasts, mas logo, logo esse pessoal do podcast vai estar trocando o nome para videocast. E nós hoje vamos estudar, como a gente tinha já estudado semana passada, estudamos o Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16, né? E hoje, né, Robson, é o Apocalipse capítulo 17, que mostra essa figura emblemática aqui, né? Sim. De uma mulher muito bonita, por sinal, assentada num monstro aí, né? Sim, é uma meretriz, né? Uma meretriz, né? É que é uma prostituta, né? Uma prostituta, né? Popularmente uma puta, né? Assentada sobre um animal, né? Quando fala besta, a gente lembra daquele carro chamado besta, né? Mas não é aquele carro da Kia, besta. É uma besta mesmo, animal, né? Todo animal é uma besta, a gente fala, né? Sobre animal selvagem, um animal que ataca, é uma besta, né? Isso aí. E a Bíblia usa esses termos, mas são termos simbólicos, né? Que querem dizer uma outra coisa. Foi uma maneira que João escreveu naquela época, encontrou naquela época, para mandar as cartas para os cristãos que estavam fora de Patmos, fora da prisão de Patmos, para contar as visões que Deus estava dando para ele. Então ele tinha que trocar o nome das coisas para os soldados romanos que liam as cartas, antes das cartas saírem ali de Patmos, daí da prisão de Patmos, né? Não impedirem que aquelas cartas, que aqueles escritos do apóstolo João chegasse às pessoas que estavam no mundo livre, né? Os cristãos, as igrejas cristãs. E aí ele usou essa tática de usar os símbolos, né? Sim. E cada símbolo tem o seu significado, e esse significado é explicado dentro da própria escritura, dentro da própria Bíblia Sagrada. Então você vai comparando texto com texto e vai descobrindo o que é, né? Isso aí. Não é isso? Isso aí. Mas então vamos começar então? Vamos lá, Apocalipse 17. A gente sempre começa com uma oração, né? Oração, isso que eu ia falar. Isso aí. Então vamos fazer a oração então? Vamos lá. Senhor Deus, Santo Espírito, obrigado porque o Senhor conhece tudo. O Senhor está em tudo, o Senhor é tudo. O Senhor é real porque a gente é real. Nós existimos porque o Senhor é Criador. Então obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor revelou o que vai acontecer há poucos instantes na nossa história. Tudo que vai ocorrer com aqueles que acreditam no Senhor. Amém. Então esteja com o nosso amigo videocast, né? Vídeo telespectador. Videocaster. Que está ouvindo, assistindo nossos vídeos, que o coração dele seja voltado agora para entender a tua palavra. Amém. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Amigo, amiga, eu peço para que você pegue a sua Bíblia e já deixe ela aberta no Apocalipse capítulo 17, né? E daí por diante o Robson vai orientando você para ir acompanhando os textos bíblicos que virão a seguir do Apocalipse capítulo 17. Isso. E eu vou pedir para você também, se você quiser colaborar conosco aqui, colaborar aqui com o Conectado 7 e receber na sua casa, né? Opa, tem dinheiro caindo aqui, né? Receber na sua casa o nosso guia de estudos do Apocalipse, tá? Apocalipse, Revelações de Esperança, nós enviaremos para você. É só você entrar nesse QR Code aqui, que vai estar mostrando aqui no vídeo, um QR Code, tá? Você entra em contato nesse QR Code e aí você manda um valor para que a gente possa mandar via Correios, via Sedex, o guia de estudos. Aí você vai acompanhar todos os estudos que nós estamos fazendo
aqui junto com o Robson, ok? Outra coisa também nós pedimos para que você não esqueça, você que assiste vídeos no YouTube, no Facebook, em qualquer outra rede social, gente, você precisa entender que nós estamos na era das redes sociais. Então, como é que funciona a rede social? Nós não temos propaganda como num programa de TV. Nós não temos para que a gente ganhe alguma coisa. Nada aqui é feito de graça, sempre tem uns custos todos, né? Pagar o estúdio aqui também tem um custo. Então nós precisamos realmente de muitas pessoas assistindo o programa, precisamos de audiência, precisamos que esse vídeo seja compartilhado, precisamos que esse vídeo seja comentado, você precisa comentar, você precisa também se inscrever no canal. Então nós precisamos aumentar o número de inscritos. Então você que já é inscrito, você manda para suas linhas de transmissões e falam para as pessoas que seguem você no Instagram, que seguem você no Facebook ou nas outras redes sociais. Pede para elas se inscreverem nesse canal. Nós precisamos de um número de inscritos, também nós precisamos de quê? De visualizações. E cada visualização nossa, nós precisaríamos de ganhar o quê, gente? Um like. Então, é essa mensagem do like. Você precisa entender que você, ao assistir o vídeo, ao você ver esse vídeo, dê o like. A primeira coisa que deve fazer, dá o like. Porque é assim que o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e que precisa ser assistido por muito mais pessoas. Então você que é evangelista, você que tem um espírito missionário, você que está com Jesus no coração, com o Espírito Santo, e quer que as pessoas saibam mais sobre o Apocalipse 17, né, e o estudo do Apocalipse, dê likes. Eu preciso de muitos likes para que o nosso canal, para que esses vídeos sejam levados para milhares de outras pessoas pelo mundo afora. Entendeu a importância do like? Então você, quando assistir qualquer vídeo da rede social, pelo amor de Deus, dá o seu like. Você está ajudando as pessoas que trabalham para fazer esses vídeos. Certo, Robson? Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, ó, esse estudo é um estudo muito importante. Ele é muito interessante. A gente vai falar coisa aqui que vocês têm que ficar atento mesmo. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo e ouve de novo para vocês entenderem perfeitamente, tá? Eu fiz de uma maneira que dá bem explicadinha para vocês entenderem, tá bom? A gente vai explicar todos esses 10 chifres, 7 cabeças, essa meretriz sentada, tudo isso aí. Então eu peço que você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo esse pedacinho até você entender, tudo bem? Então vamos lá? Dos capítulos do Apocalipse, quem sabe o 17 sejam mais difíceis de interpretação, Evaldo. Por isso que eu pedi para ser bastante atento. Porque existem simbolismos, elementos que não estão muito bem definidos. Você lembra que eu falei nos primeiros estudos do Apocalipse que a profecia ela se amplia, ela vai se ampliando. Então aqui tem algumas coisas que alguns teólogos e escatologistas não entendem ainda, não está bem definido no Apocalipse 17. Então vai de acordo com mais conhecimento histórico, mais conhecimento escatológico e também conhecimento arqueológico, as coisas vão se desdobrando, né? Não, é conforme a história vai acontecendo, né? Uhum. Então tem algumas coisas que vai acontecer. Então, mas a gente tem aqui o que está mais de acordo com que a maioria dos escatologistas e teólogos, né? Os teólogos, né? Eles aceitam que está mais coerente com o grego, com o hebraico, com o aramaico, tá bom? E com a história, né? Isso, e com a história, tudo de acordo com a história. Não tem como separar Apocalipse da história. E de fato, nós precisamos da ajuda de quem? Do Espírito Santo, para compreendermos o que esse capítulo quer nos dizer, quer nos ensinar. Mas iremos apresentar algumas possibilidades. Convido você a tomar a sua Bíblia agora e abrir Apocalipse 17. E vamos descobrir juntos a vontade de Deus para a nossa vida, conforme é revelada nesse livro. O tema que hoje nós vamos estudar é a queda da grande meretriz. Quem é esta grande meretriz? Como será esta queda? Esses são detalhes que nós iremos ver no estudo de hoje. Então, abra agora Apocalipse 17. Aqui nós temos duas figuras interessantes. Primeiro, uma prostituta. Ela está vestida de escarlate, ela está adornada com joias, ela tem um cálice de ouro na mão e ela está montada numa besta também escarlate. É verdade. E esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, nossa tarefa hoje, Eurivaldo, e nossos amigos estudantes da Palavra de Deus, é tentar identificar esses elementos da profecia. Coisa que não é muito fácil.
Vários teólogos têm escrito sobre esse tema e eles ainda não chegaram a um consenso. E nós iremos apresentar aqui duas posições a respeito do tema, que essas duas posições são definidas por alguns teólogos, mas vamos deixar que a Bíblia fale e vamos caminhando de acordo como Deus vai nos permitindo, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 17, versículo 1 e 2, leia aí para nós, Rivaldo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Isso, até aí por enquanto, né? Interessante que nós temos aqui um anjo. Ele aparece e diz assim para João: vem, e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Que anjo é esse? Mensageiro. Aqui, é o próprio Deus. Então, vamos lá então. Né? Aqui está dizendo que é um dos anjos que tem as 7 taças. Que 7 taças são essas? As taças que a gente estudou. Das pragas, né? Semana passada, né? As taças das pragas, que o Apocalipse 16 foram derramadas. E aqui, até bom trazer mais uma lembrança à memória. Quando o Apocalipse foi escrito, não havia capítulos, não havia versículos. A inserção de capítulos e versículos, isto é, uma obra muito recente. Isto é uma obra muito recente. As cartas da Bíblia, elas eram cursivas, escritas à mão. Então, alguém que colocou os versículos e capítulos aqui, ele tentou sistematizar mais ou menos e fazer uma divisão. Fazer um esquema, né? Então, aqui você percebe que quando começa o Apocalipse 17, que na carta original não existe, o que a Bíblia está dizendo? Terminaram de ser derramadas as 7 pragas. As 7 pragas. Agora, um dos anjos que acabou de derramar as pragas vem dizer para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Então nós entendemos, Orivaldo, que esse julgamento ele está posterior ou durante pelo menos o derramamento das pragas. Como você disse na semana passada, no estudo anterior, essa meretriz também é chamada também de Babilônia, né? Nós vamos ver. Teológica. Nós vamos ver isso. Porque no derramamento das pragas, porque podia ser o primeiro anjo. Derramou a sua taça e já veio falar com João, enquanto os outros ainda derramavam. O certo é que o julgamento dessa meretriz está acontecendo no momento posterior à queda das primeiras pragas. Isso quer dizer que quando ela está sendo julgada, não é um julgamento para definir se ela vai ser salva ou não. Quanto tempo levará para essas pragas caírem? É um por ano? Ou todas chegarão de uma vez? Só existe um verso no Apocalipse que diz que é um só dia sobrevirão juízos de Babilônia. Algumas pessoas querem pegar esse texto e aplicá-los aos juízos das pragas. Se isso for feito em um só dia, dá-nos a ideia de um ano. Mas muitos teólogos não concordam com essa aplicação, de que essa expressão é só um dia, se referiram às pragas. O certo é que elas serão sucessivas e nós precisaremos de pelo menos alguns meses para que elas fossem derramadas sucessivamente. Mas quanto tempo exatamente a Bíblia não revela. Então um dos anjos que derramou as pragas vem para João e disse: João, vem, e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. E aqui nós temos que entender que o assunto da visão é o julgamento da grande meretriz. Agora, um outro detalhe interessante. Quando o anjo diz assim: João, eu vou te mostrar o julgamento, existe no grego, língua que o Apocalipse foi escrito, 2 palavras para julgamento, ou juízo, que é crisis e a segunda é crima. São 2 palavras que no português às vezes são traduzidas como juízo ou julgamento. Crises e clima. Isso, indistintamente. Só que no grego há uma diferença. O que quer dizer a palavra crises? É quando alguém está com um juízo em andamento. Isso. Crises. Isso. A palavra grega crises. Isso. Quando alguém isso. Quando a Bíblia usa no grego essa palavra, é um julgamento que ainda não se fechou, não se consumou. Mas quando a Bíblia usa o termo grego crima, significa a pronúncia do resultado, o veredito, a sentença que pode ser positiva ou negativa, absolvido ou condenado, Rivaldo.
Mas quando se usa a palavra clima, a ideia aqui é da pronúncia do resultado. Ou seja, não está em andamento, como é a ideia da palavra crises. Agora, qual expressão você acha que o anjo usou aqui? Crises ou clima? Eu acho que foi clima. Clima. É o resultado já final. Por quê? Porque o caso já foi definido. Já foi definido. Isso, não está em julgamento ainda, porque as pragas já estão caindo, Jesus já deixou o santuário. Já. Então o julgamento que define a salvação ou perdição já aconteceu. Esse julgamento aqui é simplesmente, vem João, e eu vou mostrar para você qual é a sentença da grande meretriz, qual é o veredito sobre ela, qual vai ser a condenação dela. Essa é a ideia. Então João ouve do anjo isso. Vamos ver então o que acontece aqui no Apocalipse 17. Nós podemos dividir o capítulo em 3 partes. Primeira parte, vamos lá, Apocalipse 17, versículo 1 e 2, que nós lemos, João está descrevendo um incidente. Veio um anjo que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, que é a fala do profeta, né? Aí segunda parte, Apocalipse 3, 6. Vai haver uma descrição, João vai descrever o que ele viu. Do 3 ao 6? O anjo mostrou para ele a descrição dos símbolos por João. Mas vamos voltar então à primeira parte? Leia para nós, Apocalipse 17, de 1 a 2. De novo, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Isso. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, nessa Apocalipse 17, versículo 1 e 2, nós lemos que João está descrevendo um incidente. Veio um anjo que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo, fala do profeta. Entendeu? Falou para ele, aí ele fala. Segunda parte, Apocalipse 3 a 6, lê para nós. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Pode ser qualquer tipo de besta, né? Besta repleta de nomes de... Ela estava escrita nessa besta, nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, que é o vermelho, né? E de escarlata, o vermelho. Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte, ou seja, na testa, né? Achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, eu falei, né? Uma Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Até o 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Cara, lendo tudo isso aqui, historicamente falando, eu como historiador, eu já sei tudo. Eu já sei quem que é essa Babilônia, essa mulher, essa grande meretriz. Então vamos lá, né? Então aí, no primeiro, foi a fala do profeta. Agora está falando a fala do profeta. Ele está descrevendo os símbolos por João. E ele vai descrever o que ele viu. Agora, na terceira parte, Apocalipse 17 e 18, nós vamos ficar sem ler. O anjo vai explicar o significado do que ele viu. Explicação do anjo. Então, o Apocalipse 17 pode ser dividido muito bem nessas 3 fases, entendeu? Então, vamos então para a descrição dos símbolos, né? Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito. Quando o profeta usa essa palavra, transportou-me em espírito, ou seja, visão. Ele foi levado em visão. Não é que o corpo dele foi. A ideia dele, o pensamento dele, a visão dele que foi. Então, transportou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, num animal escarlate. A escarlate que se parece com cor vermelha. Besta repleta de nomes de blasfêmias com 7 cabeças e 10 chifres. Esse é o versículo 3. Heresias e blasfêmias, né? Nós já vimos essa expressão aqui. Estão lembrados?
uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então o verso 3 diz isso. João viu essa mulher aí. Apocalipse 17, versículo 4 diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, é uma meretriz, é uma prostituta, ela se veste com as cores que se vestiam as prostitutas, ela está usando o que o pessoal usava nos tempos da Bíblia. Ficava claro para alguém quando chegava a uma cidade, as mulheres que vendiam seu corpo em troca de dinheiro. João vê essa mulher, né? Então o versículo 5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa meretriz, esta prostituta, tem filhas. É o que revela Apocalipse 17, certo? Ela tem outras filhas prostitutas. Então vamos continuar. Apocalipse, versículo 6 diz assim: então vi uma mulher, né, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então perseguiu essas... E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João descreve aqui o que o anjo mostrou. Perseguição da igreja, Isso, do povo de Deus, né? Isso. Então, o que o anjo mostrou para ele. E ele ficou espantado com a visão. E essa mulher também estava bêbada. Bêbada com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela tinha matado, pessoas que ela tinha matado, Isso. destruído. Ou seja, ela estava bêbada porque ela bebeu do sangue dos santos que ela matou. Versículo 18, agora no Apocalipse 17, versículo 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sim. Olha só. Então em Apocalipse 17, 18 é também uma informação a respeito da meretriz. Voltando para Apocalipse 7, Apocalipse 17, claro isso. Então, voltando para Apocalipse 17, 7, nós vamos encontrar agora, antes do resumo da meretriz, agora nós podemos pontuar 9 características dessa grande meretriz. Primeira, ela está sentada sobre muitas águas. Verso 1. Lembrando que significam águas em profecias? Povos, pessoas, nações, multidões nações, e línguas. Então, água significa multidões, línguas, povos, nações. Versículo 15. Europa. Olha só, no Apocalipse 17, versículo 15 diz: as águas são os povos, nações, multidões e línguas. 17, 15. 17 e 15. Segundo, ela se prostituiu com os reis da terra. Prostituição na Bíblia, em termo profético, adultério espiritual. E você se corromper com o erro, com falsas doutrinas, com os ídolos. Ensinos, isso é adultério espiritual. Adultério espiritual. Israel foi acusado muitas vezes, Orivaldo, de adultério espiritual, porque eles deixavam Deus para ter relações com os deuses dos ananeus e dos amorreus e dos cananeus. Fazer aquelas cerimônias horríveis, inclusive matança de crianças, né? Sacrifícios humanos. Aí. Então essa expressão adultério é quando alguém se relaciona com falsos deuses. Ou a prática das doutrinas, né, que não são bíblicas. Costumes que não são bíblicos. Terceiro, ela embebedou os habitantes da terra. Verso 2, né? O que é embebedar? É ensinar para os habitantes da terra a sua doutrina, né? Isso, Suas ela doutrinas. tem vinho. Ela tem vinho. Vinho de prostituição, né? E ela embebeda os habitantes da terra com esse vinho. Doutrinas falsas, dogmas falsos. Eu já disse para vocês que vinho pode ser uma alusão também a falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Ou seja, a gente já conversou sobre isso. Ou seja, ela alimenta os habitantes da terra com o seu erro. Com falsas doutrinas, e a quarta, dogmas. Ela estava num deserto, heresias. Versículo 3. Veja, a palavra deserto aqui no grego não dá a ideia de um local despovoado, mas da característica da mulher. Ela estava desértica, ou seja, faltava alguma coisa nela. Seca. A ideia de sequidão tinha apenas o que embebedar as pessoas, nada mais para oferecer. Ela só tinha isso, só para embebedar, não tinha nada mais para oferecer, era seca. Quinto, ela estava montada numa besta escarlate, versículo 3. E a sexta, vestida de púrpura, ouro e pérolas. O que significa? Daqui a pouco a gente vai falar. Na sétima característica, na fronte tinha o nome Babilônia, a grande a mãe. Então ela tem mãe e tem filhas. Oitava característica, versículo 6. Estava embriagada
também com o sangue dos santos. E a nona é a grande cidade que domina, versículo 18. Também com essa mulher, né? É a grande cidade que domina, cidade. Né? Ele está falando de uma cidade, gente. Qual é a cidade que domina todas as nações? Inclusive, essa semana, nós vimos os reis, príncipes e presidentes de todas as nações indo nessa cidade, nesse lugar, por causa do falecimento do grande líder religioso, líder da igreja mãe, né? De todos, lá para o enterro desse líder que morreu, né? Então os reis estavam lá, os reis da terra. Então essas características, Orivaldo, são pintadas para essa mulher. Olhando para o livro de Apocalipse, quem você acha que representa essa grande meretriz? Que outro poder nós já estudamos aqui que se assemelha-se a essa prostituta? Lembra da primeira besta do Apocalipse 13, versículo 1 a 10? Não é esta a besta que também persegue aos santos? Sim. Olha para Apocalipse 13 e vamos tentar ver um paralelo para ver se essa prostituta é o mesmo poder do Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta, e esta besta que emerge do mar, a outra está sentada sobre muitas águas. Né? Não é um paralelo interessante? Sim, é a mesma coisa. Que a gente tem que dar atenção. Olha, essa besta também tinha 10 chifres e 7 cabeças. Não está parecida também com esta meretriz aqui? Também tem 10 chifres e 7 cabeças. Olha para o versículo 7 do Apocalipse 13. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos de Deus, e os vencesse. Então a besta do Apocalipse 13 peleja contra os santos. Esta aqui está embebedada com o sangue dos santos. Então essa peleja, Apocalipse 13, né? Peleja. E o versículo do 7 está embebedada. Olha só. Porque matou ou seja, pelo paralelo dos textos, a gente pode concluir que esta meretriz do Apocalipse 17 é o mesmo poder do Apocalipse 13, que nós já identificamos como sendo Roma em suas duas fases imperial. Nas duas suas fases, imperial e papal. Mas como estamos falando do momento do derramamento das pragas, Roma imperial já não existe, ele não entra mais. E estamos falando aqui de Roma papal. Agora, olha o que interessante. Robson, só abrindo aqui um parágrafo. O que nos leva a acreditar no atual momento que nós estamos vivendo? Que haverá novamente a força do poder papal. Vai se levantar um papa que vai começar novamente aquela perseguição que aconteceu na Idade Média contra os santos de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus. Essa é uma terceira teoria. A gente está falando de duas aqui, Orivaldo, né? Então, eu estou tentando explicar a primeira, aí vou explicar a segunda. Aí, essa daí, a gente vai conversar depois, né? Nos leva a entender. Né? Então, vamos lá. Estamos falando aqui de Roma papal. Agora, olha que interessante este ponto, né? Não é tão complicado, segundo os teólogos da atualidade. Eles identificam essa mulher como sendo Roma papal. Agora, a dificuldade nossa está em identificar quem é a besta que ela monta. E aqui está o nosso desafio agora, tentar identificar quem é esse poder que carrega a mulher. Sim. O anjo, como ele carrega a mulher, está dando poder de locomoção e poder de força a essa mulher. Então, agora você vai dar um nó na cabeça, tá bom? Dá um nó. O anjo veio para explicar a João a respeito do simbolismo. E o anjo, então, vai apresentar alguns detalhes. Apocalipse 17, versículo 7, diz assim. O anjo, pode ler. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então tá bom. Então agora ela vai dizer o mistério. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Então vamos lá. Primeiro, Apocalipse 17, versículo 8. Lê para nós. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha só, vamos tentando juntar as informações agora sobre a besta. O que esse verso revela sobre ela?
A besta que viste era, não é, mas aparecerá. Então, ela está falando aqui de 3 momentos desse poder. Lembra que besta é um poder? Sim. Então, 3 momentos de um único poder. E ela vai subir do abismo e caminhar para a destruição. Sim. Vamos para o versículo 9, Rivaldo. Lê para nós. 9 e 10. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ontem na reportagem falou dessa cidade que está entre 7 montes. Continua. 7 montes nos quais a mulher está sentada, no qual essa igreja, essa mulher, essa Babilônia está sentada. São também 7 reis, nossa, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Continua, versículo 11. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, quantos elementos João está apresentando agora? Surge aí um 8º rei. E esse 8º procede dos 7, caminha para a destruição. Agora lê o versículo 12 e 13, Orivaldo. Tem estes, 12, né? 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Isso, até aí tá bom. Agora, os 10 chifres, que representam 10 reis, vão dar o poder à besta. Leia o versículo 14 agora. Pelejarão eles contra o cordeiro. Lembra que o cordeiro é Cristo, né? Isso, quem é o cordeiro? E o cordeiro os vencerá. É Jesus. Jesus. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, os filhos de Deus, os fiéis à lei de Deus, também vencerão. Olha quando só, começar essa perseguição. aqui estão os 144 mil. 144 Eles mil. vencerão com o cordeiro. Com o cordeiro. Leia o versículo 15. Versículo 15. Que coisa interessante. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Olha só, nós já estudamos. chuva Nós já estudamos isso aqui. E hoje já mencionamos esse verso. E finalmente, agora leia o versículo 17 e 18, Rivaldo. 17 e 18. Não, 16 e 17. 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha só o que você falou semana passada. Isso. Odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem e a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Quanto simbolismo, não é verdade, Erivaldo? Quanto simbolismo. Nós vamos ter agora que fazer uma retrospectiva, um resumo de tudo que o anjo está dizendo para João. Sim. E tentar decifrar esse enigma profético. Quem é a besta que está carregando agora Roma, papal? Os versos que nós já lemos, nós chegamos às seguintes conclusões. Ela era escarlate. Escarlate na Bíblia é uma cor vermelha, que às vezes também é a cor do pecado. E também a cor Tem dos cardeais. tem nome de blasfêmia. Tem dos 7 cardeais. cabeças, né? Até os versos aqui, né? Tem 10 chifres. Era, não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. No verso 8 fala isso. E também também o 8º rei, verso 11. Recebe a autoridade dos 2 chifres, a besta, e os 10 chifres odiarão a meretriz. E o reino será dado à besta. Quem é esse poder? Por que que muitos têm a tendência de achar que esta besta, este animal, refere-se ao mesmo poder de Apocalipse 13, de 1 a 10? Por quê? Porque há semelhanças. Por exemplo, lá nós temos uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Não é?
Não é isso que aparece em Apocalipse 13? Sim. Esse poder também tem 7 cabeças e 10 chifres. Sim. Agora, por que é que esta besta não pode ser a primeira besta do Apocalipse 13? Por causa do verso 16, Orivaldo. Leia para nós aí o verso 16. Verso 16. É. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Isso. E a farão devastada e despojada. Foi o que aconteceu. Odiarão a quem? Odiarão a meretriz. Ah, então, aí, agora olha só. A meretriz não já foi identificada como sendo Roma papal? Sim. Então a besta, que é ela calvágua, também não pode ser Roma papal. Porque no final da história elas vão se odiar. Por que está carregando se elas vão se odiar? Então elas vão se odiar. Não é Roma papal. Se elas vão se odiar, tem que ser uma outra entidade, Uma entendeu? outra besta. Isso aí. Nós já identificamos a meretriz que cavalga a besta como sendo Roma papal. É a primeira besta do Apocalipse 13. Também é Roma papal. Então, se alguém quer supor que essa besta é Roma papal, não pode ser. Não é. Porque ela vai odiar a meretriz que ela carrega. Então, não pode ser o mesmo poder. Tem que ser 2 poderes distintos. Então, os 2 poderes unidos Isso. estão caminhando para a destruição. Então, nós já eliminamos um poder. Esta besta não pode ser Roma papal. Então, quem ela é? Eu queria apresentar para vocês 2 possibilidades. Poder agora. bélico. Não, vamos ver aqui. Eu quero apresentar 2 possibilidades. Primeira possibilidade. Esta besta escarlate é um símbolo do próprio Satanás. Com certeza deve ser. Porque há uma grande semelhança entre esta besta e o dragão do Apocalipse 12. Sim. Que é Satanás. Mas só que não tire sua conclusão precipitada. Vamos concluindo o estudo, porque eu falei que é te dar um nó na cabeça. Porque tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, que é Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Sim. Olha para o Apocalipse 12, versículo 13, Orivaldo. Lê para nós aí. Viu-se 12, 13. É. 12? 17, viram 12. Eu já ia ler. 12 e 13. Lê para nós aí. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Certo? E aí, continua. Versículo 12, versículo 3. 12, 3. Desculpe, eu li errado. 3. 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho ou escarlate, né? Com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. São 7 diademas, olha só. Quando chegamos agora a esta besta do Apocalipse 17, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esta é uma semelhança. Sim. Eles possuem a mesma cor escarlate ou vermelho. E os dois se opõem a Cristo. No capítulo 12, versículo 13, está aí o dragão atacando Cristo. E no Apocalipse 17, 14, e no Apocalipse 17, 14 também. Então, por essas semelhanças, alguns dizem assim, esse animal que a meretriz monta é uma figura do próprio Satanás. Se isso é verdade, o que fazer com o Apocalipse 17, versículo 8, que diz assim, deixa eu ler aqui. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se aplicarmos esse verso aqui a Satanás, como nós podemos entender, a besta que era, não é, mais aparecerá? Aqueles que o defendem essa posição dizem o seguinte, o dragão era hoje. A atuação dele no mundo, perseguindo os santos, não é. E o período de 1000 anos em que Satanás está preso. Isso estudaremos em detalhes numa próxima lição, que será o Apocalipse 20. Vamos estudar sobre quando Satanás foi preso, certo? É o tempo que ele está preso, que já não é mais, né? Mas no Apocalipse 20, desce um anjo poderoso do céu, com uma corrente na mão, e ele aprisiona Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, diz o Apocalipse 20, Satanás é solto. Então a besta que era, não é, mas aparecerá. Então é uma possibilidade. O próprio Satanás está sentado representado por essa besta. Segunda possibilidade, com a qual eu mais creio, tá bom? Eu mais acredito, mais concordo. Essa besta escarlate é símbolo também dos Estados Unidos da América. É uma das cores dos Estados Unidos da América, é vermelho. E esta posição ganha um pouco de força a partir de um princípio de interpretação da profecia que nós ensinamos. A profecia é uma verdade que se
amplia. Você lembra que eu sempre falei isso desde o começo? Sim. Lembra de Daniel 2? Lá falava do sonho da estátua, de 4 metais, que representavam 4 impérios. Quando vamos para Daniel 7, nós lemos 4 animais que representam os mesmos impérios. Só que uma riqueza muito maior de detalhes. Agora, olha para o Apocalipse 13. Se esta meretriz que cavalga a besta já foi identificada como sendo a primeira besta de Apocalipse 13, não é lógico supor que o outro poder que surge, que vai apoiar a besta em Apocalipse 17, a carrega? Não faz sentido isso? Carrega então, poder pra ela, esta é uma possibilidade. Se for assim, no panorama escatológico do Apocalipse, os Estados Unidos serão o último poder político militar de alcance global. Como vimos em Apocalipse 13. Porque ele vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal sobreviveu. E que assumirá atitudes imperiais, como 7 impérios anteriores a ele. Cria leis para essas leis que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. O que eu quero dizer com isso aqui? O que representa as 7 cabeças dessa besta? O anjo não explicou isso para João. Aqui no Apocalipse 17, olha o que diz aí o versículo 9 do Apocalipse 17. Diz assim, versículo 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ei, 7 reis, continua. 7 reis. Dos quais caíram 5. 5, qual? Um existe, isso. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Nós já explicamos isso aí, certo? Nós explicamos para você já esse versículo, nós já explicamos, certo? Vamos recapitular. Quando estudamos o primeiro poder, Apocalipse 13, dizendo que esses 7 cabeças são 7 reis, ou 7 impérios que atacaram o povo de Deus ao longo de todas as eras, e aí nós mencionamos para vocês o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5, dos quais 5 caíram, esses aí já caíram. Quem é que vem depois da Grécia? Roma, que é o 6º. Um existe agora, porque João estava falando a partir do primeiro século do Império Romano. Um ainda não chegou. Quem não havia chegado? O papado. Roma papal. Então essas 7 cabeças representam esses 7 impérios. E os Estados Unidos, como se relacionam com eles? Não diz aí que ele também é o 8º rei, que procede dos 7? Então, olha só. Ou seja, a inimizade que Satanás, ao longo de toda a história humana, demonstrou contra o povo de Deus, desde o Egito até Roma papal, vai culminar agora numa obra maior nos Estados Unidos da América do Norte. Por isso, ele também é o 8º rei. Estados Unidos é o 8º rei. O rei, isso. Aqui tem um erro de grafia, que é Roma papal, colocou com 1, é com L, viu, pessoal? Tá bom, tudo bem, né? Eu errei mesmo. Então vamos lá. Agora, como é que ele procede dos 7? Porque a Bíblia diz que o 8º rei procede dos 7. Tem que haver, por parte dos Estados Unidos, alguma ligação com esses impérios anteriores. É o que nós iremos ver agora. É só você pegar a nota de $1 e você vai ver que tem tudo a ver. Vamos lá, então. Ou seja, segundo essa visão, que é uma possibilidade, essa besta escarlate que carrega a meretriz seria os Estados Unidos. E isso está em perfeita consonância com o Apocalipse 13. Por quê? Porque são os Estados Unidos que vai apoiar o papado lá no Apocalipse 13. Então, agora, mais uma vez, está carregando o papado. E qual é o momento em que os Estados Unidos vai passar a odiar a meretriz? Lembra que nós falamos para vocês, quando a verdade ficar clara, mesmo para os ímpios, e Babilônia for desmascarada, e as pessoas vão se voltar para os seus líderes religiosos, porque vocês nos ensinaram da forma errada. Aqui está a revolta. É nesse momento que o apoio dos Estados Unidos vai deixar de ser dado. Então, só que no momento tardio da história, não há mais nada o que fazer, porque a oportunidade de salvação já passou. E voltando então voltando à minha pergunta, qual é a relação então dos Estados Unidos com esses impérios que vieram antes dele? Agora que nós vamos ver o que você falou, certo? Ó,
sendo que as cabeças da besta escalar que representam os 7 impérios mundiais, e eu já disse para vocês, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme apresentado pela besta dos 2 chifres em Apocalipse, pois é este poder que apoia Apocalipse 13, ou carrega no Apocalipse 7. A besta que sai do mar ou a grande prostituta, que nós já identificamos como sendo o mesmo poder de Roma Papal. Está com o, né? Está errado. Então, qual é a relação agora? Se de fato esta besta representa os Estados Unidos da América do Norte, que carrega o sistema papal no sentido de dar o apoio que ele precisa para seus decretos dominical e depois de morte, então ele também tem que ter uma relação com aqueles que vieram antes dele. E qual é essa relação? Aqui está a nota de $1. Olha lá a nota de $1. Olha os significados aí, rapaz. Vamos lá, né? A nota de $1. Olha só como é legal. Vamos lá. Uma nota contém, é uma nota comum de $1 a todos nós. Essa é uma pesquisa feita por um estudioso aqui do Brasil mesmo, Vanderlei Dornelles. E ele escreveu um livro muito interessante chamado O Último Império. E nesse livro ele trata desse assunto. Fala dos Estados Unidos, ele faz o Último Império. Pega esse livro, é da Casa Publicadora Brasileira. Pesquise aí no Google o livro O Último Império, do escritor Vanderlei Dornelles. Está escrito em inglês, tá? Não, está em português. É igual do Trust, né? Não, em dólar. No dólar está escrito. Em Deus nós confiamos. Aonde que nós vamos ver depois, depois, tá? We trust. Isso, Vanderlei, tá? Vamos lá. Ele faz uma análise da nota de $1 e ele começa a analisar alguns elementos. Primeiro, a nota de $1 está escrito I gold, né? We trust, né? Em Deus nós confiamos. Em Deus nós confiamos. Há um aspecto religioso, não? Aqui eu coloquei, eu diminui aqui. Então vamos lá. Segundo, tem na nota uma pirâmide. Uma pirâmide. E essa pirâmide tem 13 camadas. 13 camadas. E essas 13 camadas, um estudo que ele fez, elas apontam para a primeira 13 pessoas que haviam na Santa Ceia. Sim. Os 12 discípulos mais Cristo. Segundo, significa o número de transformação e renascimento da numerologia. Olha lá, gente. Olha a pesquisa aí. Tá vendo? Profunda essa pesquisa. Terceiro, existem 12 signos do zodíaco, mais o Sol, 13. Também eram 13 as colônias americanas. 13 colônias. Assim, quando começou a colonização dos Estados Unidos, por isso os 13 degraus da pirâmide, nessa nota de $1. Ao pé da pirâmide você tem aqui algarismos romanos. Algarismos romanos. Olha lá embaixo. Lá, isso, né? E isto cria um vínculo dos Estados Unidos com Roma. Qual é o número que aparece aqui? Nós temos aqui um M, um D, um C, um C, um L, um X, outro X, um V e um I. Em número romano. Que número é esse? M vale 1000, D 500, C 100. Então você tem 1000, 1500, 1600, 1700, 1750, 1760, 1770, 1776. O que é 1776? Eu já falei nessa data para vocês. Independência dos Estados Unidos. Isso. Independência americana. Isso, a proclamação da independência. Então está ali em algarismo romano a data da proclamação da independência dos Estados Unidos. Isso não cria um link dos Estados Unidos com Roma? Sim, o fato de estar ali em língua romana? O que dizer da pirâmide, né? O que dizer da pirâmide? Tem um olho de tudo ver lá, isso, o olho não de é Horus. esta uma típica demonstração do Egito? Famoso por suas pirâmides. Além do olho de Horus. Isso, nós vamos comentar sobre isso. Famosa por suas pirâmides. Não temos aqui uma relação também com o Egito? O que dizer também desta águia que aparece? Águia, olha a águia de cabeça branca, né? É uma águia de cabeça branca. Na mitologia, esta é a águia de Zeus. Zeus é um deus grego. Não temos aqui uma relação, então, da nação com a Grécia? Um dos outros poderes que tem sede aos Estados Unidos. Então, Vanderlei Dornelles fez um estudo detalhado e nesta obra tem muito mais detalhes a respeito dessa relação. Compra esse livro, é muito interessante. O que, por exemplo, é o olho de Horus no topo da pirâmide? Olha só. O que é esse olho aí que está no topo da pirâmide? Segundo alguns, é o olho que tudo vê, certo? Quem era Horus? Era o deus solar, filho de Osíris. Estamos também falando da mitologia. Ele também fala a respeito da expressão latina, mas a expressão latina que significa ele sorriu às nossas realizações.
Ou seja, há um paralelo pela simples nota de $1 de uma filosofia por detrás dessa nação, que aúne com os poderes que vieram antes dela. Esse assunto não está fechado, porque a profecia é algo que se amplia. Ainda está aberto para mais estudos, mas essas são duas possibilidades. Por hoje, nós devemos nos confortar com uma verdade. Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e está conduzindo a história em direção a um final feliz, Orivaldo. Final feliz. Isso. Olha só. Mas não importa os poderes antagônicos que se levantem contra o povo. E vão de se Deus. levantar muitos contra o povo. Deus está no controle. controle. Ele vai levar a história até um final feliz. Amém. Glória a Deus. Existem Aleluia. alguns detalhes da profecia que não estão claros ainda, mas a nós compete a investigação. É por isso que a Bíblia, esse livro extraordinário, e eu devo buscar e estudá-lo todos os dias. Assim como o mineiro cava a terra em busca do ouro, da pedra e da joia, Orivaldo. Nós devemos cavar a Bíblia. E você percebe que depois de tantos anos de pesquisa, de estudos, há descobertas ainda a serem feitas nesse livro sagrado? Com certeza. Por isso é um privilégio que nós temos de ter esse livro nas mãos e poder estudá-lo. Agora, independente dos poderes que são aí simbolizados e que a profecia ainda não definiu ou que não se definiu, pelo menos há um consenso teológico. Deus está governando a história. Deus está no controle. E Ele vai conduzir a nossa história, Orivaldo, para um final feliz. Amém. Não é esta a promessa do livro do Apocalipse? Quando terminamos o livro do Apocalipse, qual é a promessa? Uma promessa que o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei pai e ele lhe será filho. Deus fez lindas promessas para nós. Amém. Glória. E ao vermos esses poderes no Apocalipse 17 se levantando contra o povo santo, aqui usa a expressão, até bebendo o sangue dos santos, e embriagada com o sangue dos santos, no sentido de que o povo de Deus ainda está dentro de um conflito envolto no conflito. Mas esse conflito não vai durar para sempre. Por quê? Porque a profecia aponta o momento em que Jesus voltará para estabelecer o seu reino eterno. Então todos os reinos humanos terão passado. O poder já esteve na mão do Egito, da Síria, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, mas todos caíram. E no levantar e no quedar de impérios, nós vemos a mão de um Deus que é soberano, conduzindo a história do mundo para um final feliz. Mais que isso, Ele deseja conduzir a sua vida, a nossa história para um final feliz. E se nós ficarmos do lado dele, certamente isso irá acontecer. Amém. Quantas coisas maravilhosas Deus revelou em sua palavra com a única intenção de que os servos dele se preparassem para os eventos que diante de nós estão. Pense nisso. Pense no cuidado de Deus, no amor que Ele tem para com todos nós e no desejo que Ele tem de um dia ver-nos todos prontos para a volta dele. Amém. Dentro do Apocalipse 17, quero chamar a sua atenção para o versículo 14. Assim diz o texto sagrado, falando desses poderes antagônicos a Deus e ao seu povo. Lê para nós aí, Rivaldo. 17:14. É. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, olha só, eu quero crer que esse texto está falando a todos nós. Os eleitos, os chamados que se verem com o Cordeiro. O texto fala da vitória do Cordeiro sobre as bestas, né? Sobre as meretrizes, sobre os poderes. No final da história, a vitória já está garantida. E todos aqueles que ficarem com Cristo também serão vitoriosos. Por isso, eu e você podemos hoje fazer uma escolha. Enquanto as pragas não estão caindo, enquanto a porta do céu está aberta, enquanto Jesus está no santuário, nós podemos fazer uma escolha. Estar com o Cordeiro. Porque aqueles que escolherem estar, certamente eles sairão vitoriosos. Não é esse o desejo também do seu coração? Sim, com certeza. Estar com o Cordeiro e um dia sair vitorioso pelo sangue dele? Sim. Seja o seu desejo. Sim. Vamos orar então?
Vamos orar, Divaldo? Vamos orar. Santo Deus, Deus Criador do Universo. Tem várias pessoas assistindo esse videocast, né? E eles estão entendendo coisas que eles nunca viram. E estão aprendendo alguns mistérios da Tua Palavra. Esteja com eles, Pai. E que eles possam querer estar com o Senhor. Amém. Querer estar entre os vitoriosos. Aqueles que vão ser transformados no abrir e pescar de olhos. Serão um corpo corruptível, será transformado em incorruptível. Então que nós possamos estar entre esse povo, Pai, que será levado ao encontro do Senhor nos ares. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos guie. E esteja com essa pessoa que está entregando a vida ao Senhor agora. Amém, Senhor. E que quer te buscar em verdade. Abençoe ela e conceda o teu poder a ela. E esteja conosco. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido amigo, querida amiga, quanto mais estudamos a Bíblia, mais descobrimos coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas nos transportam para os céus e nos transformam a nossa maneira de pensar, de ver, de agir diante dos acontecimentos. Os acontecimentos políticos, econômicos, religiosos. Nós estamos diante de coisas que nós estamos vendo pelos noticiários, né? Pelo Instagram, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelos canais de TV, de rádio, né? E todas as mídias. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos. O que o Apocalipse escreveu, o que João escreveu, vindo da parte de Deus como revelação, estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. E qual deve ser a nossa atitude, a minha, a sua atitude? Ficarmos do lado do Cordeiro, porque ele é o vencedor. É ele que está com a chave da morte, da vida. Ele é a vida, o caminho, a verdade. Então, cada vez mais, ele nos diz, sai de Babilônia, povo meu, sai dela, povo meu, e vinde para mim. Vinde para onde? Para a palavra de Deus, para o estudo das profecias. Vinde para a mulher, a igreja de Deus, o povo de Deus, aqueles que seguem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. Então, Deus está nos convidando a tomarmos uma decisão ao lado dele, ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque em breve ele vai sair do Santíssimo, do Santuário Celestial, vai voltar à Terra e aí já não haverá mais possibilidade de salvação, porque a porta da graça se fechou. Há agora uma oportunidade de você, eu tenho certeza que você está tomando a decisão ao lado de Deus, com esses conhecimentos maravilhosos que nós estamos tendo aqui da leitura e do estudo de cada capítulo, capítulo por capítulo, versículo por versículo do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, né? Dê uma semana maravilhosa para nós. Se Deus quiser, nós estaremos aqui, né, Robson? Semana que vem novamente para estudarmos o Apocalipse 18. Isso. Na verdade, o 17 e o 18 são juntos. Tá Eu separei para a gente estudar só o 18. Então, aí o 18 vai ser mais ainda desenrolado, isso, né? Nós vamos estudar Deus ou Babilônia. Que é o Apocalipse 18. Você tem uma decisão, ou você está com Deus ou você vai ficar do lado de Babilônia, isso, né? Nós vamos ver isso aí. Teológica. Nós vamos ver isso aí no estudo. Próximo estudo. 18, isso aí. Apocalipse 18. Então semana que vem nós estamos no Apocalipse 18. Aí só falta pouca coisa para terminarmos. Vai ser Apocalipse 18 semana que vem, na outra semana o 19. Aí o 20, o 21 e o 22 e terminamos o Apocalipse, né? Estamos chegando no final do Apocalipse, mas também estamos chegando no momento de decisão. Nós precisamos decidir, né? E decidirmos ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele está voltando. A sua vinda em poder e grande glória nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos, assentado à direita do trono da majestade de Deus, né? É clara. E a promessa de que ele virá logo, né? E nós estamos vendo muitas coisas acontecendo nesses últimos dias. E acontecendo, né, Robson? Rápido, né? Rápido. Muito rápido. Então nossas decisões também têm que ser rápidas. Nós não podemos mais ficar dormindo no ponto, não. Né? Porque o ônibus passa e você perde ele e você perde a viagem, né? E já pensou se o ônibus de Deus vier buscar você para levar para Canaã Celestial e você estiver dormindo no ponto, né? Então não durma no ponto, meu amigo, minha amiga. A decisão é hoje.
tome a decisão ao lado do Cordeiro hoje e eu tenho certeza absoluta, você não irá se arrepender, certo? Amém. Amém? Amém. Que Deus dê uma boa semana para você, a sua família. Não esqueça aí de dar o like, tá? De se inscrever no canal se ainda você não está inscrito. Pedir para os seus amigos que te seguem nas linhas de transmissões a se inscreverem nesse canal, ok? Então compartilha esse estudo para muitas pessoas e aperte aí o sininho das notificações. Não esqueça de dar o like, é muito importante para nós, ok? Para que esse vídeo se expanda e chegue ao máximo de pessoas possíveis aqui no Brasil, fora do Brasil, no mundo todo, para que todos saibam da verdade, né, Amém, Robson? amém. Ok, Robson, boa semana para você, tá? Até semana que vem, ok? Eu tô devendo aquela visita à sua barbearia lá para você cortar meu cabelo, né? Fazer a barba. Que Deus abençoe você, meu querido e minha amiga. Você viu a chuva que caiu durante as gravações aqui no estúdio, né? Caiu uma chuva torrencial, hein, Robson? Né? E a gente tá curtindo aqui o abafamento por causa do clima, né? Todo mundo aqui tá suando, mesmo com o ar-condicionado ligado, mas tá quente mesmo em Cuiabá. Deus abençoe você, sua família, te dê a paz, te dê a tranquilidade, a paz que só Deus pode dar, a paz que vem do céu. Tchau, tchau. E não se esqueça, amigo, não se esqueça, amiga, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados. Tchau.